Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a codependência, baixa autoestima, orgulho, ira, rejeição e identidade. Eu sou a Vera. Tenho 40 anos, fui criada por pais não cristãos que me ensinaram muitas coisas boas. Sou a caçula de 4 irmãos. E apesar de saber que fui amada pelos meus pais, não senti esse amor e desenvolvi uma personalidade dominadora, protetora, autossuficiente, orgulhosa, entre outras. Meus pais diziam que eu tinha um gênio difícil, porém sempre respeitei os meus pais e a sua autoridade. Eu precocemente me apaixonei pelo meu marido, um rapaz honesto, e com a aprovação dos meus pais nos casamos em 98. Na época eu tinha apenas 15 anos. Vivíamos bem e morávamos com os meus pais. Aos 18 anos engravidei da minha primeira filha, hoje com 22 anos. Nesse mesmo período conseguimos comprar nossa casa e nos mudamos. E meu esposo começou a apresentar os primeiros sintomas do alcoolismo. Eu nunca havia convivido com alguém com essa luta, com esse vício. Eu comecei a sofrer muito, pois eles ficavam nos bares até tarde e quando chegava, brigávamos. Eu não aceitava aquilo, eu não honrava o meu esposo e nossa situação foi só piorando, ano após ano, com agressões verbais, físicas e psicológicas. Enfim, tudo de ruim e fomos criando a nossa filha em um ambiente sem nenhuma estabilidade emocional. Ele sempre foi uma pessoa boa, carinhoso com ela, muito bom pai, mas o vício enfraquecia o nosso relacionamento. Eu o amava e fui suportando, mas não era feliz nem realizada. Aos 6 anos de casamento, passei por uma crise no relacionamento, uma traição. Ficamos 1 ano separados, ele me procurava, mas eu me sentia rejeitada. Sozinha, com a filha de 4 anos para cuidar. Quando estávamos quase para reatar, descobri que ele seria pai de uma criança, com outra mulher. Meu mundo, mais uma vez, desabou. Passando esse ano, com muitas promessas da parte dele, uma delas parar de beber, voltamos. Ele agora, com uma filha fora do casamento, e nós com um casamento sem nenhuma confiança. Mas voltamos a acreditar que podíamos ter uma família feliz. Afinal, nos amávamos. Depois de 1 ano, engravidei da minha segunda filha, hoje com 15 anos. Uma alegria. Mas as lutas com o alcoolismo voltaram ainda mais intensas. Brigas, discussões, eu grávida, chorava e me arrependia todos os dias de ter aceitado ele de volta. Assim foi minha vida por mais 8 anos. Foi então que minha filha mais nova foi convidada pela Ana Mores para participar do clubinho de férias aqui na NIB, em 2014. Aceitei o convite. Trouxe ela em 4 tardes, que duravam o clubinho na época. E no domingo fui ao culto de encerramento, pois minha filha iria apresentar. Nunca tinha ido a uma igreja evangélica. Tive poucas experiências com igreja e com religião, e tão pouco ainda com Deus. Mas vi a alegria, o contentamento e a felicidade nos rostos de cada pessoa, e desejei isso para a minha vida. Até o momento, com 32 anos, achava que não tinha valor algum. Na hora do apelo, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Que alegria! Nunca mais fui a mesma. Me sentia muito amada no meu primeiro amor. Porém, quando eu chegava em casa, minha realidade era outra. Além do alcoolismo, a minha filha mais velha estava na época com 14 anos e não queria saber de Deus, nem de honrar os pais, e cada dia mais rebelde. Os anos foram passando, eu firme em oração com Deus, comunhão, mas meu temperamento me fazia pecar, pois mesmo crente ainda brigava por causa do alcoolismo, não confiava no meu esposo. O barulho do lacre de cerveja era como um estopim para desencadear crises de ira, de fúria. E também a falta de submissão da minha filha me gerava uma grande culpa, até mesmo por não ter conhecido Jesus antes, para poder falar para ela.
Isso gerava em mim uma grande frustração que tomava conta de mim. Mesmo conhecendo a palavra, me sentia frustrada. Continuava a não honrar o meu esposo, apenas julgava pelo seu comportamento e, consequentemente, era julgada por ele. Diziam, como uma pessoa crente tem esses atos? Eu orava, entregava, mas quando via, estava novamente fazendo aquele ato de brigar. A ira havia se tornado um vício para mim. Nesses 20 anos de casada, sempre tive pensamento de divórcio. E mesmo depois de convertida, isso não saía da minha cabeça. Em 2018, minha filha com 18 anos na época, resolve sair de casa, por não concordar com as regras da família. Meu mundo desaba, culpei-me de ser péssima mãe, péssima esposa, péssima pessoa. Achei que não tinha mais solução para mim. Apesar de Deus cuidar de mim, me sentia desamparada. Então, um culto, o versículo de João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida plena. Apresentado junto com o projeto Celebrando Restauração, agora há 30 semanas, eu pensei, eu não tenho isso, Senhor, mas é a sua promessa, então por que eu não estou vivendo isso? Então, vi no Celebrando um recurso para a situação que eu estava vivendo e me apeguei. No primeiro passo, eu já detectei um dos meus problemas. Eu estava sempre tentando ajudar Deus, do meu jeito, com os meus pensamentos, com as minhas ações. Então, o passo de reconhecer que eu sou impotente e não consigo fazer sozinha, foi minha primeira libertação entre muitas que ocorreram. A segunda, não menos importante, foi acreditar piamente no que Deus diz, que eu sou uma filha amada. Então, peguei meu posto definitivamente. Por muitos anos, vivi cheio de rótulo, desde a infância, daquela época que meu pai falava que eu era difícil. Fui colocando rótulos e acreditando nisso. Hoje, não deixo mais essa mentira ter mais valor na minha vida do que a palavra do meu pai. Em Mateus 19:16 diz, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. No dia do meu inventário, todas essas coisas que eu testemunhei agora, entre outras, passavam pela minha cabeça, com muita dor e choro. Mas sentia que nada mais seria igual, e realmente não foi. Ao ler meu inventário com a minha conselheira, lemos Coríntios 10:13. E Deus é fiel, Ele não permitirá que sejam tentados além do que possa suportar. Mas quando fores tentado, Ele mesmo providenciará um escape. Sentir o poder superior de Deus, me confortar e Ele me dizer, está assim, mas não permanecerá assim. Eu sei os planos para a sua vida. Com o projeto CR e com a certeza que Deus está fazendo, tenho obtido vida plena da promessa. Aquela de João 10:10. Aquela que li na apresentação do CR. Hoje entendo o que Jesus disse de plenitude. A plenitude é isso. Meu esposo continua alcoolista, porém a minha visão é completamente diferente das mesmas situações. Aprendi a ter compaixão, sabendo que o vício, o mau hábito dele, é apenas diferente do meu. Meu relacionamento com minha filha vem melhorando dia após dia. E eu sei que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Hoje sou livre daquela culpa que carreguei por tantos anos, pois a minha esperança é no Senhor. Sei que no tempo certo, Deus agirá ao meu favor, nessas áreas que ainda luto. Se não nessa vida, certamente no eterno, quando eu estiver com Ele. Sou grata a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Com isso, tive a certeza que sou filha amada e Ele sempre me escolhe, mesmo antes de eu ter escolhido. Toda honra e toda glória a Deus. Obrigada pelo silêncio.